Esta é a 20ª mensagem sobre esse tema. Nós temos visto que Deus estabeleceu princípios na sua palavra, princípios que, se forem violados, vão trazer a cada um de nós consequências. Vimos que a vida é simples, mas quando violamos os princípios de Deus, a nossa vida então fica complicada. Vimos que ela é como uma série de engrenagens, e quando nós quebramos ou violamos esses princípios, as engrenagens empenham e elas não podem trabalhar. Então toda a nossa vida, que é composta simbolicamente dessas engrenagens, então é prejudicada. Por isso, antes de tudo, nós devemos dar a Jesus o lugar que Ele merece no centro da nossa vida. Vimos que se Deus é Deus, então toda a minha vida deve girar em torno dEle. E para viver uma vida cristã vitoriosa, eu preciso estar pronto a aplicar os seus princípios. Os princípios de Deus não são opcionais, eles são essenciais se queremos viver uma vida bem-sucedida. Estamos vendo o princípio de autoridade. Vimos que uma das maneiras mais eficientes de desenvolvermos uma fé genuína é ver a mão de Deus agindo através de pessoas que foram colocadas sobre nós em posição de autoridade. David White disse que a maneira mais importante pela qual Deus revela a sua vontade aos filhos é através dos pais. Vimos isso em Provérbios 30:17, onde diz assim: os olhos de quem zomba do pai, zombando, nega a obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Isso significa que o filho que não obedece ao pai ou à sua mãe, que se rebela contra eles, vai ficar sem a direção que Deus planejou para a vida deles. Deus está punindo muitos jovens hoje em dia com o cônjuge errado, com a vocação errada, sem pessoas que não têm propósito na vida, não sabem como criar seus filhos, porque se rebelaram contra Deus. As Escrituras dizem que os filhos devem obedecer aos pais como aqueles a quem Deus colocou sobre eles. Portanto, do ponto de vista de Deus, rebelião contra os pais é rebelião contra Deus. Vimos que Deus tem dois propósitos principais para nós através dos nossos pais. Primeiro, quebrar a nossa vontade. A vontade da criança tem que ser quebrada o quanto antes. Senão ela terá que ser quebrada, eu diria, na marra, depois, por pessoas que não vão ter a consideração que os pais normalmente têm com seus filhos. Então, o mundo não é gentil, o mundo não é amoroso, na sua maioria, quando se trata de pessoas rebeldes. Escreveu, não leu, o pão comeu. Não gosto muito dessa expressão não, mas é isso aí mesmo. Se você furar, você vai sofrer as consequências lá fora. Então, os pais que amam seus filhos, se não querem vê-los sofrer as consequências disso, tratem de quebrar a vontade da criança, não o espírito e nem a iniciativa da criança. A criança tem que ter limites, tem que saber até onde ela pode ir. Nem tudo que ela quer ela pode ter e deve ter. Até quando você pode. Não, você não vai ter. Agora, você já tem o suficiente, ou agora eu não vou lhe dar.
para ela aprender que não é tudo que ela quer que ela vai ter, porque na vida você não tem tudo que quer, você não tem aquilo na hora que você quer, e Deus não dá tudo que eu peço. Se Ele me desse tudo que eu pedisse, desde a minha infância, minha vida poderia ser arruinada, porque muitas vezes a gente pede coisas para as quais não estamos prontos ainda a ter e a manusear. Segundo propósito, levar-nos a adquirir maturidade. Isso vimos em Provérbios 6, 20 a 23. Vimos também que muitos jovens pensam que é mais importante que os pais os compreendam. Mas mais importante que os pais compreenderem os filhos é que os filhos procurem aprender o que Deus tem a lhes ensinar através dos pais, até mesmo aqueles que são difíceis. Muitos pais que não são crentes se rebelam contra Deus, resistem a Deus, porque seus filhos crentes não dão testemunho de crentes obedientes, mas são filhos rebeldes, que se rebelam contra os pais, e os pais não vão querer ser crentes quando os filhos crentes não são obedientes. Por isso que muitos não têm nenhum interesse em conhecer o Senhor. A primeira coisa que Deus diz aos filhos é que eles devem obedecer aos seus pais. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. É uma das maiores e melhores promessas de quantas encontramos na palavra de Deus. Isso, a obediência dos filhos aos pais não depende dos pais serem crentes. Mesmo os que não são, têm que ser obedecidos. O coração da autoridade é controlado pelo Senhor. Provérbios 21, 1 diz: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. O rei é autoridade sobre nós, sobre a minha vida. E essa autoridade está debaixo de uma autoridade maior, que é o Senhor. E quando nós estamos fazendo o que o Senhor quer, Deus tem o poder de mudar o coração de autoridade. Nós fomos até aqui na semana passada e agora vamos ver o que só anunciamos, veríamos. Semana passada não, tem 15 dias, né? Que nós vimos isso. Deus quer que ao deixar a casa de nossos pais, não a deixemos apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Se deixarmos a casa dos pais em rebeldia, deixaremos de estar lá apenas fisicamente, mas não emocionalmente. Uma das grandes dificuldades no casamento é quando os filhos se casam sem a permissão e a aprovação dos pais. Larry Boy conta o caso de um discípulo dele. O nome dele era Terry, o primeiro discípulo de Larry Boy, quando ele ainda era bem jovem. E Terry veio para dizer que estava tendo problemas com seus pais. Isso aconteceu 10 anos antes do ensino de Larry Boy e antes dele conhecer este princípio. E tudo que ele sabia é que as escrituras dizem que devemos obedecer aos pais. Era o que Larry Boy sabia até então. Então ele veio falar com o Larry pela segunda vez e nada tinha mudado na sua relação com os pais. Ele convidou esse jovem a orar e a pedir a Deus que realmente trouxesse uma solução para o seu relacionamento com seus pais. Quando Larry acabou de orar, bateram na porta e lá estavam o pai e a mãe do Terry.
seus pais estavam tão irritados com Larry Coy, tão irritados quando entravam naquela sala, que Larry Coy ficou apavorado. Ele se dirigiu a eles para cumprimentá-los e perguntou como eles estavam. O pai do seu discípulo cumprimentou, mas a mãe ficou ali ardendo em ira, tremendo, e não falou nada. Então disseram ao filho: meu filho, você mentiu para nós. Sabíamos que você viria aqui e você disse que não viria. Então Larry Coy sabia por onde iria começar com esse discípulo. Ao falar com ele novamente, numa outra oportunidade, Larry disse que ele deveria pedir perdão para os seus pais, e se eles não quisessem que ele viesse mais encontrar-se com Larry, que ele não viesse. Larry perguntou a ele se ele estava pronto a voltar para casa e acertar as coisas com os pais. E ele disse: isso quer dizer que se eles quiserem que você limpe o chão com a sua escova de dente, você vai fazer isso? Em outras palavras, você tem que obedecer a eles em tudo, em todas as coisas. Então, Larry disse que estava pronto para isso. 2 meses depois, o pai desse moço, Larry, veio ao Larry Coy e disse: olha, eu queria que você me dissesse como eu posso ser um crente. E 2 semanas depois, por causa da mudança na vida desse jovem, ele conseguiu levar a sua mãe a Cristo. Larry Coy também conta o caso de um pai católico que ligou para Larry e disse: Larry Coy disse que seu filho havia dito que queria que a vontade de Deus fosse revelada a ele através dos seus pais. Isso foi um ensino de Larry Coy que nós vimos na última mensagem. Então, esse pai, que era católico, ligou para Larry Coy, pediu que o ajudassem Ele ligou para Larry Coy e disse que seu filho havia dito que ele queria encontrar a vontade de Deus através dos seus pais. E esse pai então continuou dizendo: eu nem sequer sei como ler a Bíblia. Será que você pode vir aqui para ajudar, para eu poder ajudar o meu filho? Vejam como são as coisas. Quando o filho se submeteu ao pai e disse que queria ouvir a direção de Deus através dele, ele ficou em apuros. Então descobriu que ele não tinha um relacionamento com Deus como deveria, e ele não sabia o que dizer para o filho, porque uma grande responsabilidade pesou sobre os seus ombros. E ele ligou para o Larry Coy dizendo que o filho tinha dito isso para ele e que ele queria ajuda. Larry Coy foi até aquela casa e conduziu aquele pai a Cristo. Depois toda a família se converteu. Tudo por causa de um testemunho de obediência. Mudança de vida real na vida de um jovem que realmente se dispôs a fazer aquilo que a Bíblia manda que seja feito. Mais tarde, Terry, esse primeiro discípulo de Larry Coy, ia casar-se. Mas os pais da noiva estavam preocupados e achavam que eles não deviam casar-se naquela ocasião. Eles já tinham anunciado o casamento e haviam mandado fazer os convites e enviado para todas as pessoas que eles queriam viessem ao casamento deles. Terry então disse: eu sei como é importante que nós tenhamos uma boa relação com os nossos futuros sogros, e é mais importante que mantenhamos essa boa relação
do que casarmos logo como tínhamos planejado. Em outras palavras, eles planejaram o casamento, os pais se opuseram quanto à data, achavam que era precipitado, e a atitude do Terry, orientado pelo Larry Boy, foi a de: olha, mais importante que casarmos agora é termos um bom relacionamento com os nossos pais e sogros. Então, Larry Boy disse a Terry que ele devia ir então até os pais. Isso foi o que Terry chegou à conclusão com a sua futura esposa. E conversando com o Larry Boy orientou no sentido de que ele fosse até os pais da moça e dissesse a eles que ele estaria pronto a esperar como eles achavam que ele devia fazer, mesmo estando tudo pronto e organizado para o casamento num tempo próximo. Os pais da moça, da noiva, achavam que se eles se casassem, ela não poderia terminar o curso que estavam fazendo. Isso porque ela poderia ficar logo grávida e isso impediria que ela terminasse o seu curso. Por isso eles achavam melhor que ela esperasse. Eles sabiam, no entanto, que Deus era maior do que os pais da moça com quem Terry queria se casar. Então, Terry, orientado pelo Larry Boy, foi aos pais da noiva e disse que os noivos estariam prontos para esperar, se era isso que eles desejavam que eles fizessem. E os pais pensaram e depois disseram: está bem, vocês podem casar-se na data marcada. Vocês entenderam a diferença? Os pais achavam que não era uma data legal, mas quando ele se dispôs a adiar em obediência à vontade dos pais da noiva, os pais mudaram o pensamento. Naturalmente, os pais estão preocupados com o filho ou a filha que vai se casar, e a mãe é muito sensível quanto ao caráter do jovem com quem a filha vai se casar. Eles pensam e questionam: será que ele vai tratá-la direito? Será que ele vai ser bondoso no trato com ela? Será que ele vai amá-la? O pai está preocupado com a responsabilidade do rapaz. Será que ele vai trabalhar? Será que ele vai providenciar o necessário para as suas necessidades? E quando Terry foi lá e disse que estava pronto a esperar, eles perceberam nele uma maturidade que antes eles não tinham certeza que ele tinha. O fato dele se dispor a esperar revelou maturidade. Tem um pensamento aqui que eu passei por cima dele. Agora vai ficar assim, não vou voltar não, porque eu não estou achando. Mas o amor, em outras palavras, não as que estão aqui, o amor é capaz de esperar, mas a paixão quer possuir logo aquilo que ele deseja ter, a pessoa deseja ter. E os irmãos sabem como é fugaz essa questão de paixão. Paixão dá e vai embora. O amor é algo muito mais profundo e mais duradouro e permanente do que uma paixão. Paixão é algo puramente carnal, e o amor verdadeiro vem de Deus e é cultivado através do conhecimento
de entendimento mútuo, de um relacionamento que, antes de ser no físico, ele é na alma e no espírito. E quando as pessoas se relacionam nesse nível, elas sabem esperar e elas podem esperar e elas aprendem que podem esperar. Isso é maturidade. De fato, então, eles se casaram. E no primeiro ano do casamento, como os pais dela haviam previsto, ela ficou grávida e ela não terminou o curso. Entretanto, não houve qualquer ressentimento ou reação da parte dos pais. Ou seja, os pais não ficaram dizendo: está vendo? Nós falamos, mas você não obedeceu. Não falaram nada. Porque casaram com consentimento deles. Isso porque eles haviam resolvido o problema da maneira de Deus, e não na marra, e não passando por cima de tudo. Porque a maneira como o rapaz se age para com a autoridade dos pais revela como ele agirá na sua relação com Deus depois do casamento. Se ele não é capaz de obedecer os pais, tanto dele quanto da noiva, se ele não é capaz de submeter-se a essa autoridade que eles têm e não as reconhece sobre ele, ele vai reconhecer a autoridade de Deus? Nunca. Quem não aprende a obedecer desde cedo, jamais será obediente mais tarde, a menos que se converta e se arrependa. Isso é possível acontecer. Se aqueles que vão se casar deixam a casa de seus pais sem terem resolvido estas questões, os pais não os veem como pessoas maduras para o casamento. Os pais os consideram ainda como seus filhos e por isso surgem problemas nos relacionamentos entre sogros e sogras, que vão querer interferir, vão querer tomar conta, vão querer ajudar onde não deviam ajudar, porque eles não sentiram que os filhos estavam preparados para o casamento. Por isso, então, que eles se intrometem no casamento dos filhos, porque esses pais ainda ficam pensando que o filho não tem maturidade, como eles achavam ou acham que ele deveria ter para se casar. Larry pensou que não tivesse problema com seus pais, porque seu pai, quando morreu, disse que ele deveria cuidar de sua mãe e de sua irmã, e ele ainda era bem jovem. Ele não se viu com problemas dessa natureza, senão depois de 6 anos de casamento. Isso aconteceu quando Terry, esse discípulo dele, veio até Larry Boyd, e depois de ter se casado 6 meses, eu estou falando do casamento desse discípulo, Terry, e ele conhecia esses princípios muito bem. Ele disse: eu tenho um problema em relação à minha esposa. Quem está falando é o Terry. Quando ela diz para eu fazer alguma coisa, porque mesmo quando ela pede para eu comprar pão na padaria, eu por dentro fico aborrecido. Então ele procurou descobrir qual era o problema. Larry disse que não podia esperar a solução que ele iria apresentar, porque ele próprio, Larry, estava fazendo isso ao longo de toda a sua vida. Larry então me disse: o fato é que durante toda a minha vida eu aprendi como manobrar a minha mãe. Eu nunca estava pronto a admitir a sua autoridade sobre a minha vida como Deus desejava que eu fizesse. Então, uma porção de circunstâncias vieram à mente de Larry quanto ao seu passado. Ele disse que lhe veio à mente uma ocasião em que sua mãe disse que ele deveria estar de volta
em casa antes da meia-noite. Ele estava terminando o equivalente ao 2º grau e ele ficou magoado porque a mãe havia pedido que ele voltasse para casa naquela hora. Ele então levou a namorada em casa mais cedo e foi para uma lanchonete, ficou lá até meia-noite, só de pirraça. Depois que deu meia-noite, então ele foi para casa, para chegar lá depois da hora que a mãe havia marcado para ele chegar. E como não era tarde, ele pensava, então ele quis entrar pela porta da frente. Na realidade, quando ele era mais novo, quando ele chegava mais tarde, ele entrava pela janela dos fundos. Mas também, se era muito tarde, ele subia numa árvore e descia por um lugar que dava acesso ao interior da casa. Mas nesse dia ele resolveu entrar pela porta da frente. Ele foi bem de mansinho e ele então colocou a chave na porta. E quando ele colocou a chave na porta, a porta se abriu, de repente as luzes acenderam e a mãe dele estava lá zangada como ele nunca tinha visto ela dessa maneira. Ela disse: jovem, agora por um mês inteiro você não sai de casa e por um mês inteiro você não tem a chave do carro. Então ele ficou lá bem quietinho, escutando o que ela tinha a dizer. Então depois disso ele subiu para dormir. Ele disse que tinha um compromisso com uma moça no dia seguinte, na noite do dia seguinte. Então, naquela noite anterior, ele começou a lembrar-se de todas as coisas que sua mãe havia lhe pedido para fazer e que ele ainda não tinha feito. Isso porque ele então resolveu o que ia fazer para agradar a mãe, né? Ao meio de manipular a mãe. Então, quando ele voltou da escola, no dia seguinte, ele aparou a grama, ele queimou o lixo, ele se dispôs a ajudar a arrumar a cozinha, depois de jantar, sem discutir com a irmã, e o seu compromisso era às 19 horas. Ele começou a enxugar a louça às 18 horas e 15 minutos. Às 18h20, ele disse à sua mãe que ele tinha um encontro com uma garota naquela noite. E então ela ficou muito irada. Ele então pensou: falei cedo demais. Então 10 minutos depois ele disse: mamãe, será que se eu voltar às 9h30 eu posso sair hoje à noite? Ela não teve nenhuma reação, ficou calada. Ele pensou: falei cedo demais. Então ele disse: mamãe, vai ser muito desagradável que a garota fique lá esperando, porque ela não sabe que eu não vou chegar. Então ele procurou encontrar o favor da sua mãe. 5 minutos antes das 19 horas, ele conseguiu a chave do carro e foi. Ele disse que então o que ele fazia era sempre manipular a sua mãe. Manipular aquela pessoa que era autoridade sobre ele. O fato é que quando ele queria conseguir algo do seu jeito e não conseguia, ele ficava muito irritado contra a sua mulher. Por isso, depois de ter uma grande discussão, sua esposa acabava se desculpando por ter pedido a ele para ir comprar pão. Há certos fatos que precisamos entender acerca dessa cadeia de comando. Ou seja, o princípio de autoridade. Primeiro, nós temos que distinguir entre a posição da autoridade da pessoa que Deus colocou sobre nós. Temos que distinguir entre posição e autoridade. Posição é uma coisa, autoridade é outra. Por exemplo, se nós estamos numa estrada, se eu estou numa estrada andando no meu carro,
e um policial me para por eu estar dirigindo além do limite de velocidade permitido, ele me multa por isso, e ele fala comigo de maneira grosseira e diz coisas que não me agradam, e eu fico irritado, rasgo a notificação ali na cara do guarda, e enquanto ele está ali, o fato é que eu esqueço que ele tem autoridade sobre mim, e ele se esquece que está me dizendo coisas desagradáveis. Então ele se aproveita da posição dele e me dá outra multa. E muitos deixam de compreender essa posição em que Deus colocou os seus pais sobre eles, e deixam de distinguir a autoridade dos pais da sua personalidade humana e das suas características que eles não gostam. Enfim, os filhos muitas vezes não conseguem ver que Deus colocou os pais deles numa posição independente deles serem legais, deles serem agradáveis, deles terem bom ou mau humor. Os filhos precisam entender que os pais têm uma posição e eles vão se valer dessa posição. Isso acontece, por exemplo, quando o filho reage contra, os pais também vão reagir contra ele. E aí começa um embate que não acaba nunca mais. Aí surgem as raízes de amargura, que também não terminam se não forem tratadas como Deus mostra. A segunda coisa que eu tenho que entender é que o propósito de Deus através da autoridade é desenvolver a minha maturidade e me ensinar a agir corretamente à autoridade. A terceira coisa que eu preciso entender é o que significa aquela autoridade, o que ela tem a dizer, ao invés de reagir. O que é isso? Alguém é autoridade sobre mim. Quem ela significa? Ela está representando quem? Em última análise, ela representa Deus naquele contexto, seja no lar, seja na escola, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar. Então, o que significa aquela autoridade? O que ela tem a dizer? O que é que Deus está querendo me dizer através dela, ao invés de reagir a ela? Os irmãos se lembram de Daniel. Ele recebeu ordens para beber do vinho do rei e da comida que era servida em sua casa. Daniel capítulo 1. Daniel já tinha poucos no seu coração não beber daquele vinho, nem comer daquela comida. A reação de Daniel poderia ser essa hoje: eu sou cristão e não vou desobedecer a Deus. Em outras palavras, porque eu sou cristão, eu não vou comer essa comida. É que as comidas normalmente continham alimentos que os judeus não comiam. Uma das coisas que os judeus não comiam era carne de porco e de outros animais que a Bíblia condena no Velho Testamento. E trazendo isso para o contexto do Novo Testamento, se nós soubermos que um determinado alimento foi sacrificado aos ídolos, eu também não devo comer. Agora a questão é como eu trato isso, como eu reajo a isso. Então, se fosse hoje, Daniel podia dizer: eu sou cristão e não vou desobedecer a Deus, não quero nem saber o que está mandando eu fazer. Ao invés de reagir contra a ordem do rei, ele procurou entender qual era a ordem do rei. Por que ele está mandando eu fazer isso? O que ele pretende? Ele entendeu que o rei não estava contra a sua fé, mas queria que ele ficasse forte, sadio como os demais jovens para servirem o rei. E o princípio que Daniel identificou e compreendeu foi o princípio da deferência.
ficamos sabendo que Daniel obteve o favor do chefe dos oficiais. A deferência consiste em fazer o que a pessoa quer, mesmo que nós não gostemos daquela pessoa. E Daniel, mesmo que não gostasse de certas coisas, fez o que lhe pediram para fazer. Então ele não se insurgiu contra a ordem do rei, mas ele encontrou uma maneira criativa de resolver o problema. Muitas pessoas não conseguem resolver o problema, ou um problema dessa natureza, porque elas ficam ressentidas, ficam amarguradas, ficam iradas, irritadas. Isso não resolve nada, não traz nenhuma solução. Então, o que foi que Daniel fez? Ele pediu para comer somente legumes e beber água durante 10 dias. E pediu que o chefe dos oficiais, o chefe dele, que estava sobre ele hierarquicamente, o visse depois de 10 dias. Depois de 10 dias ele viu que Daniel tinha uma aparência melhor que todos os outros jovens. Daniel tinha uma confiança enorme também na capacidade que Deus tem de mudar o coração da autoridade. A igreja do Lericói teve um caso judicial. O governo tinha uma acusação contra a igreja que todos sabiam não era verdadeira. Todos da igreja sabiam que não era verdadeira. E este departamento do governo dos Estados Unidos era sempre conhecido por não ter perdido nenhum de seus casos na justiça. Então o julgamento havia começado 2 dias antes de Lericói vir ao Brasil. E este departamento do governo disse que em apenas 5 dias o assunto estaria concluído. Na igreja, Lericói era a principal testemunha em favor da igreja. E o governo trouxe a sua evidência no primeiro dia. Então eles declararam, eles deviam ter trazido a evidência, mas eles declararam que não encontraram nada de errado para que justificasse aquele julgamento. O juiz então ficou irritado. Se não há nada de errado, por que convocaram? Por que trouxeram a questão a uma corte judicial? Então, tendo em vista que não havia fatos concretos e evidências claras, o juiz determinou que eles procurassem resolver isso fora da corte. E o texto que a igreja tinha em mente o tempo todo é Provérbios 21, o coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor, ele o dirige para onde quer. Lericói diz que, então, que o que eles entenderam é que Deus, o tempo todo é que Deus é maior do que o governo dos Estados Unidos no caso. E Deus pode e pode fazer o coração da autoridade voltar-se para aquilo que Ele, Deus, deseja. Então Deus de fato mudou seus corações. A igreja foi a primeira em todos os anos a ganhar uma questão contra aquele departamento do governo dos Estados Unidos. Larry conheceu o Senhor, que trabalhou no governo durante muitos anos. Então o governo fez com que um jovem estudante tivesse um posto acima deste senhor. Esse senhor ficou muito amargurado com este jovem que agora era o seu chefe. Imagine você tem uma larga experiência com um determinado trabalho que você realiza. E de repente vem uma pessoa bem mais jovem do que você, que não tem nenhuma experiência e é colocada como seu chefe.
E aquele jovem que entrou ali queria obedecer a todas as leis e regulamentos daquele setor de trabalho público. E durante mais de 30 anos, este senhor que trabalhava lá tinha aprendido como as coisas poderiam funcionar com mais eficiência, sem transgredir essas leis. Mas o outro só conhecia as leis e ele sabia como colocar a coisa para funcionar. Depois de 6 meses, esse senhor procurou Larry Coy, dizendo-se portador de uma úlcera. Larry Coy compartilhou com ele este princípio, que Deus atua através de uma cadeia de autoridade, e orientou para que ele voltasse àquele jovem, seu chefe, e pedisse perdão a ele. E ele foi e fez isso. E ele disse que estava errado naquela atitude de rebeldia dele contra aquele jovem que agora era o seu chefe. E disse àquele jovem que dali por diante ele poderia contar com ele inteiramente para o que fosse necessário. Na manhã seguinte, o jovem, que era autoridade sobre esse senhor, o chamou para a sua sala e disse: o senhor não tem ideia do quanto fiquei satisfeito com aquilo que o senhor fez. E ele disse, esse jovem: na verdade eu fiquei muito pesaroso, muito nervoso e temeroso quando vim para esse setor. Vim para cá inseguro, com medo. A única maneira pela qual podia sentir segurança era obedecer a todos os regulamentos. E aí a coisa não andava. Não porque obedecia os regulamentos, mas por causa da burocracia que esse jovem implantou. Mas quero que o senhor saiba que eu estou aberto para aceitar o seu conselho e espero que o senhor me ajude. E o que aconteceu? O coração de ambos se uniram e o problema se resolveu. Danny é o nome de um outro membro da igreja do Larry. Ele trabalhou durante 9 meses num projeto para a solução de um problema. Esse projeto envolvia muito dinheiro. Finalmente ele chegou ao seu chefe e apresentou o projeto com a solução. Então o chefe lhe disse: não, eu não gosto dessa solução. Simplesmente assim, deixou ele falando lá, sozinho. Então, esse moço bem encarregado desse projeto disse que se fosse em outra ocasião, ele teria ficado muito irado e teria discutido com seu chefe. Mas ele logo lembrou que Deus era maior do que o seu chefe e por isso deixou tudo nas mãos de Deus. Naquela mesma tarde, o seu chefe disse a ele: Danny, aquele projeto era muito importante para você, não era? Faça o seguinte, e fale novamente sobre ele. Ele então disse ao seu chefe: eu realmente não soube apresentar aquele projeto, de modo que eu prefiro reestruturar isso e amanhã eu lhe apresento o projeto. No dia seguinte, Danny trouxe o projeto e o apresentou ao seu chefe, que o aprovou sem nenhuma restrição. Larry Coy diz que é muito emocionante ver como nós somos cooperadores de Deus e ver como Deus age em relação às pessoas que estão em posição de autoridade sobre nós, quando nós fazemos o que Deus determina que façamos. Agora, há uma exceção a este princípio. A exceção é que quando os pais ensinam os filhos algo que a Bíblia ensina que não deve ser feito, bom, essa é a exceção. Quando os pais ensinam os filhos algo que a Bíblia ensina que não deve ser feito. Mas é preciso ter a certeza que os pais estão mandando o filho violar um dos mandamentos de Deus nas Escrituras. Muitas vezes a tendência dos jovens é espiritualizar a coisa e dizer: Deus está me dizendo isso. Deus está te dizendo, mas o que a Bíblia diz? O que Deus está te dizendo não pode contrariar o que esse livro diz.
E se Deus está te dizendo algo que a Bíblia não diz, muitos jovens usam isso, jovens e adultos usam isso para desobedecer à autoridade. Todos nós sabemos quais são os mandamentos de Deus. Deus disse que nós não devemos mentir, não devemos roubar, não devemos praticar qualquer tipo de imoralidade, adultério, fornicação e qualquer tipo de perversão sexual. Não devemos adorar ídolos nem outros deuses, não devemos fraudar, não devemos enganar e assim por diante. Então, se os pais ou qualquer outra autoridade determinar que eu viole um dos mandamentos das Escrituras, ainda assim eu tenho que entender que eu estou debaixo de uma cadeia de autoridade. Isso porque eu vou sofrer as consequências da obediência ou desobediência. Se o governo determinar que eu viole um dos mandamentos das Escrituras, eu ainda estou debaixo dessa cadeia de autoridade. E o que acontece? Vamos ver o caso de Pedro e João. Pedro e João foram proibidos de falar de Jesus pelo Sinédrio. O texto diz assim: alguém em nome do Sinédrio chamou os discípulos e disseram. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Veja, eles estão falando: nós não vamos obedecer a vocês. Eles dizem: olha, julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Na realidade, eles tinham uma ordem de Jesus para ir fazer discípulos e pregar. Jesus prometeu a eles que eles ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos do poder do alto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em toda a Judéia, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Bom, mais tarde eles voltaram a ser presos novamente, debaixo da mesma acusação. Vocês continuaram a falar, nós falamos para vocês calarem a boca e vocês continuaram falando. Isso está no capítulo 5, se você quiser ir lá pesquisar. Eles foram, por isso, presos, açoitados, mas depois foram libertados. E eles saem de lá felizes porque tinham sofrido por obedecer a Deus. Muitas vezes, quando a gente obedece, muitas vezes não, quase sempre quando você desobedece uma autoridade para obedecer a Deus, você vai sofrer as consequências. E não reclama não, e não acha ruim não. Recebe essa consequência sabendo que você está agradando a Deus, mas que não seja por uma atitude de rebeldia. Você pode desobedecer sem ser rebelde. Você pode chegar para a autoridade e dizer: olha, não tenho condição de fazer isso, por causa disso e disso, mas numa boa. Se o pai proíbe você de fazer determinada coisa, diga: olha, eu não tenho, ou manda você fazer uma coisa que você não deve fazer, você diz: olha, eu não posso, à luz da minha consciência para com Deus, fazer o que você, meu pai, você, minha mãe, querem ou querem que eu faça. Agora você diz: não, eu não vou fazer o que vocês querem, isso aí é rebeldia. Mas se eu for e diz: olha, eu não quero desobedecer a vocês, mas isso viola a minha consciência, eu não consigo fazer o que vocês me pedem. Eu gostaria que vocês me livrassem de fazer isso. É uma atitude de humildade diante da autoridade.
Ela diz que muitos jovens vieram até ele e disseram que seus pais os proibiram de participarem de encontros jovens da igreja. E eles desobedeceram porque achavam que Deus queria que eles fossem aos encontros jovens da igreja. Mas Larry diz que não há nenhum mandamento na Bíblia dizendo que eles devem ir aos encontros de jovens. E ele verificou também que muitos jovens que usam isso como desculpa para desobedecerem aos pais são os que normalmente mais problemas causam na igreja. Quando esses jovens ficam em casa, em obediência aos pais que os proíbem de vir à igreja, e eles ficam em casa, e ficam numa boa, e dão um bom testemunho, e vivem essa palavra, e agem de acordo com ela, Deus fica livre para operar na vida dos pais, para que eles liberem os filhos para vir à igreja. Uma jovem foi proibida por seus pais de ir à igreja, mas durante o período em que isso aconteceu, por não poder estar na igreja, ela se dispôs a buscar o Senhor, lendo a Bíblia e orando, como ela nunca tinha feito anteriormente. Em 2 anos, isso durou 2 anos, seus pais viram que quão profundo era o seu amor com as coisas de Deus, e eles resolveram vir à igreja e também entregaram suas vidas a Jesus. Durante aqueles 2 anos, ela aprofundou o seu relacionamento com Deus e a sua vida e o seu relacionamento com os pais à luz da Bíblia. Isso fez toda a diferença. 4 passos devem ser tomados para a correção de erros dessa natureza, ou seja, da rebeldia, da amargura e essas coisas que são resultantes desse relacionamento inadequado. Primeiro passo: faça uma lista das faltas dos pais. Muitas vezes, quando Larry Coy dizia para os jovens fazerem isso, eles diziam: eu preciso de mais de uma folha. Vocês entendem, né? É muita coisa. Segundo passo: faça uma lista das suas faltas para com seus pais. Agora são as suas. E aí, o papel pode ser menor, né? Então eles perguntam: o que isso quer dizer? Então Larry Coy esclarece para eles: olha, são seus ressentimentos, são suas rebeliões, sua teimosia e sua desobediência. Esse princípio se aplica mesmo quando somos casados. Se você está ouvindo essa mensagem e você saiu de casa e não resolveu um problema com seu pai ou sua mãe, então você deve fazer isso também. Não importa o fato de você já não estar mais na casa dos seus pais. Isso se aplica quando somos casados e abrigamos em nosso interior amargura contra nossos pais. Quando a vontade do jovem é quebrada em relação aos pais, ele mostra respeito aos pais. É isso que faz com que Deus possa impressionar os pais para que eles confiem em seus filhos, para que eles sigam sua própria vida. Quando os filhos respeitam os pais, então eles entendem que ele realmente teve a sua vida mudada e ele tem condição de cuidar da sua própria vida. Então, há um rompimento que deve haver entre pais e filhos no bom sentido. Emocionalmente, o filho está livre para viver a sua vida. O pai o libera, a mãe o libera, porque vê que ele está pronto para seguir a vida dele sem embaraço.
Terceiro passo, resolver voltar aos pais e pedir o perdão deles. É necessário ir até eles e dizer: pai, pequei contra os céus e contra ti, como disse o filho pródigo, me perdoa, seja lá qual for. Agora, não faça isso se você não está fazendo isso com convicção, porque ninguém vai acreditar em você se você não estiver dizendo isso com sinceridade. O quarto passo, perdoar no coração e diante de Deus as ofensas feitas a você por seus pais. Você não tem que dizer para eles: olha, pai, ó mãe, eu estou perdoando vocês porque vocês fizeram isso comigo. Não diga nada, perdoe no coração. Se os pais nunca reconheceram que deviam pedir perdão, perdoe você no coração e diante de Deus. Então é muito importante que voltemos e procuremos acertar a nossa situação. E agora mesmo, se há em seu coração uma rebeldia contra a autoridade, você pode decidir no seu coração que irá até seus pais ou qualquer outra autoridade sobre você para acertar essa situação. Resolva no seu coração que você vai seguir esses passos sem se importar com a sua idade. Seja seu chefe, seja seu professor, sejam seus pais, seja o seu pastor, seu líder, seu supervisor, seja quem for. Faça a lista das faltas deles contra você, então lhes perdoe por essas ofensas. Então pense nas coisas que você tem feito de errado contra eles, pense nas ocasiões em que você deixou de respeitar a sua autoridade.